Peço que o pastor prega umas peças na gente, né? Eu queria mais era ouvir, aleluia, mas eu creio que Deus tem uma palavra para nós nesta noite, aleluia, porque o nosso Deus, Ele fala conosco a todo momento, aleluia, desde o momento que saímos da nossa casa, desde o momento que pensamos em subir à casa de Deus. Eu creio que Deus já está falando conosco. Peço a Deus que nós não sejamos aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, porque Jesus estava falando com eles, e eles não ouviam a Deus, aleluia, eles não ouviam a palavra do Espírito Santo falando ao coração deles, aleluia, eles não ouviam a mensagem de Jesus falando com eles, aleluia. Mas a Bíblia diz que quando ele entra em casa, ele senta à mesa e ele parte o pão, eles entendem que é Jesus, aleluia. Nós estamos na casa de Deus, aleluia, e nós viemos aqui para ser alimentado. Eu creio que a palavra de Deus, aleluia, é este alimento que alimenta a minha vida e que alimenta a sua vida. E a Bíblia diz que no momento que ele partiu o pão, aqueles discípulos entenderam: olha, esse é Jesus, aleluia, esse é o Mestre, aleluia. Nós não entendíamos quando estávamos a caminho, mas o nosso coração queimava, aleluia. Que Deus nesta noite venha, através do seu Espírito, queimar, aleluia, o nosso coração, para que nós venhamos entender, aleluia, esquecer as coisas lá de fora e pensar nas coisas lá de cima, aleluia, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero ler com os irmãos aqui uma palavra, aleluia, da palavra de Deus, que está no livro de 1 Crônicas, aleluia, 1 Crônicas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número, vamos ler a partir do versículo de número 6, 1 Crônicas, capítulo 17, a partir do versículo de número 6, glória ao nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? 1 Crônicas, capítulo 17, a partir do versículo 6, diz assim: e no entanto, onde quer que tenha ido com os israelitas, nunca me queixei aos líderes de Israel e aos pastores do meu povo, nunca lhe perguntei, por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vai e diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei das pastagens, onde você cuidava de ovelhas, e o escolhi para ser o líder do meu povo Israel. Estive com você, onde andou, e destruí todos os teus inimigos de diante dos teus olhos. Agora tornei seu nome tão conhecido como os homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo Israel, e os plantei em um lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar o povo de Israel. Também derrotei todos os teus inimigos. Além disso, eu declaro que o Senhor fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois, quando você morrer e se reunir aos seus antepassados, escolherei um de seus filhos, da sua própria descendência, e estabelecerei o seu reino. Ele é o que construirá uma casa para mim, e estabelecerei o seu trono para sempre. Até aqui. Irmãos, a palavra de Deus, ela está sempre nos exortando, sempre nos mostrando algo. Se nós pegarmos a Bíblia, lá vamos começar de Abraão. A Bíblia fala que Abraão morava numa terra distante,
numa terra que adorava ídolos, e a Bíblia fala que Deus chamou Abraão para uma nova vida. Deus chamou Abraão para ter um encontro com ele e fazer de Abraão um pai de uma nação. E a Bíblia vai dizendo que Deus sempre falava com Abraão. E se nós notarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que sempre Deus está exortando Abraão a permanecer firme, a permanecer confiante na promessa de Deus. E a Bíblia vai dizer que Abraão já não tinha uma idade, já não era novo quando saiu de Ur dos Caldeus. Aleluia! Mas Deus estava com ele, prometeu que dele e de Sara sairia uma descendência. E a Bíblia vai dizendo que Abraão ouve aquela mensagem, entra em Canaã e começa a peregrinar por aquele lugar. Mas a Bíblia diz que passaram 30 anos e aquele homem não tinha filhos. Passado, Sara já tinha perdido a noção de ser uma mãe, já estava com mais de 90 anos. Deus aparece para ela e diz: Sara, daqui a um ano terá um filho. E a promessa de Deus se cumpre. Mas antes disso, a Bíblia vai dizer que Abraão, naquele percurso em Canaã, ele encontrou uma dificuldade naquela terra, na terra que Deus tinha prometido a ele, naquela terra que Deus tinha dado a ele. A Bíblia vai dizer que ali houve uma seca muito grande e Abraão volta para o Egito. E quando nós entendemos a palavra de Deus, nós vemos que voltar para o Egito é como estar na igreja e voltar para o mundo, regressar, parar de seguir o propósito de Deus. E a Bíblia vai dizer que lá acontece alguma coisa no Egito. E a Bíblia vai dizer que Faraó manda Abraão embora e manda ele com vários presentes. Um dos presentes foi a egípcia, que depois Sara dá a Abraão e tem um filho. Se nós formos olhar a Bíblia, nós vamos ver Isaac, filho de Abraão. Ele também peregrina, ele também anda, e de repente ele está casado, e a Bíblia vai dizer que a terra onde ele estava, Gerar, estava seca, não tinha produção, e a Bíblia diz que mesmo os poços que ele tinha construído, os povos dali tinham tampado. A Bíblia diz que ele pensa em voltar para o Egito, a Bíblia diz que ele pensa em regressar para outra terra. Mas a Bíblia vai dizer que Deus aparece a ele e diz: Isaac, permaneça neste lugar e eu te abençoarei. A Bíblia vai dizer que Isaac ouve a palavra de Deus, Gênesis 26. A Bíblia vai dizer que Isaac ouve a palavra de Deus e ele fica naquele lugar, ele não foi como seu pai. A Bíblia diz que ele planta naquele lugar, e a Bíblia diz que ele naquele mesmo ano ele colhe 100 vezes o que plantou. Aleluia! O que é isso, irmãos? É uma obediência. Abraão não teve essa obediência, e ele foi para o Egito em busca de coisas para a sua vida e encontrou coisas ruins. Isaac não permaneceu naquele lugar e Deus abençoou. O que eu quero dizer para a igreja nesta noite: Deus, ele está sempre provendo algo para nós. Ele está sempre mostrando um caminho para que nós venhamos seguir. Mas o nosso inimigo, o nosso adversário também prepara algumas ciladas, ou algumas encurvas, ou algumas saídas, para que nós venhamos sair daquilo que é o propósito de Deus. Nós falamos nesta noite de Davi. Davi tinha uma promessa de Deus, e a Bíblia diz que ele, já consolidado rei de Israel, depois de muito tempo fugido de Saul, a Bíblia vai dizer que ele intenta no seu coração em fazer uma casa, em fazer um templo, um lugar de adoração para o nosso Deus. E a Bíblia vai dizer que Natã, na mesma época, diz: olha, essas palavras são boas, pode fazer da vontade de Deus isso. Mas de repente Deus chama Natã e fala: olha, não é isso que eu quero para Davi. Vai lá e fala com ele o que eu realmente quero. E a Bíblia diz que Natã volta e fala com Davi: olha, você tinha uma vontade muito grande de construir um templo, mas Deus não quer isso. Deus, ele nunca pediu um palácio, Deus nunca pediu um templo, Deus nunca pediu uma casa de cedro para o povo que estava caminhando no deserto, para o povo que tinha acabado de entrar em Canaã.
Deus estava querendo apenas que aquele povo fosse um povo que o adorasse de verdade, um povo que realmente fizesse a vontade de Deus. Aleluia! Mas a Bíblia vai dizer que aquele povo, em muitos caminhos, em muitos meios, eles se desviaram do Senhor e teve juízo. Mas a Bíblia fala que Davi, em meio aos seus pecados, em meio aos seus erros, porque se nós formos ver lá no livro de 1 João, a Bíblia vai dizer que não há homem que não peque. O que Deus não quer é que nós vivemos na prática do pecado, mas o pecado é do homem. Nós podemos pecar, erramos, às vezes com a ira, às vezes falamos algo, pensamos algo, fazemos até algo que não é da vontade de Deus, mas no momento que nós voltamos para Deus, nos humilhamos diante dele, pedimos o perdão, ele nos perdoa. Davi também foi este homem que ele fez coisas erradas, matou Urias, pecou com Betseba, adulterou com Betseba, mas a Bíblia vai dizer que quando o profeta vai e diz, fala com ele, ele vai e se arrepende amargamente. Ele fala: Deus, tira de mim tudo, mas não tira o seu espírito. Olha, me firma eu, me segura eu nas suas mãos. E a Bíblia fala que Deus perdoou Davi, perdoou o seu pecado. E a Bíblia diz: olha, Davi, você não vai construir o templo, mas um dos seus filhos vai construir. E a Bíblia vai dizer que Davi fica alegre com aquilo. E se você ver a história de Davi, Davi arrecadou tanto material para construir o templo, porque ele tinha certeza de que quem iria construir o templo era Salomão. E a Bíblia vai dizer que ele preparou. Eu estava vendo aqui na Bíblia, só em ouro ele guardou no tesouro 150 toneladas de ouros para construir o templo. Mais de 350 toneladas de, eu não me lembro agora se é prata ou é bronze, para também trabalhar no templo, fora madeiras e outras coisas. O que é isso? Ele teve um coração voluntário, não foi dele as mãos para construir o templo, mas ele preparou o material para que fosse construído. O que eu quero dizer para a igreja, a promessa se confirmou na vida de Davi, de Salomão, e a Bíblia vai passando, a dinastia de Salomão vai passando. Só que de repente, no final do reinado de Salomão, a Bíblia vai dizer que Salomão começa a fazer coisas que não eram do agrado de Deus. Primeiramente, Davi começa a casar com mulheres ímpias, mulheres de outras nações, que não eram da vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que Salomão casou com essas mulheres para fazer contratos de paz perante os reinados próximos. E isso foi uma das causas de queda de Israel. Por quê? Porque Israel precisava confiar em Deus. O contrato de Israel não era com povos vizinhos, mas era com Deus. E foi um dos pecados de Salomão. E a Bíblia vai dizer que estas mulheres trouxeram ídolos, adoração a outros deuses dentro de Israel. O próprio Salomão construiu 2 ou 3 templos para estas mulheres, e isso entristeceu o Deus Todo-Poderoso. Isso entristeceu aquele que tinha feito a promessa a Davi. E a Bíblia vai nos dizendo que esta promessa de sempre Deus manter uma dinastia dentro de Israel, ela vai se diminuindo, porque conforme os filhos, netos, bisnetos de Davi começam a reinar em Israel, eles começam a cada um deles fazer coisas um pior do que o outro. Roboão, logo depois de Salomão, a Bíblia diz que ele faz coisas erradas, faz um juízo errado do povo, e a Bíblia diz que o reino já começa ali, já se divide. 10 tribos vai para o norte, e apenas 2 tribos ficam com Judá. Mas a Bíblia, mesmo assim, Deus fala: olha, eu continuo mantendo a dinastia de Davi em pé, eu continuo mantendo a promessa de Davi firme. E a Bíblia vai dizer que passa anos e anos, e de repente, por tantos erros, a Bíblia vai dizer que Deus começa a levantar outros reinos, começa a levantar a Síria, começa a levantar a Babilônia, começa a levantar Roma, tudo para vir
contra o povo de Deus. Por causa de quê? Por causa de erros, por causa de separações, por causa daquele povo não fazer a vontade de Deus. E às vezes hoje, irmãos, nós estamos mais ou menos como naquele tempo. Temos a promessa de Deus de sermos abençoados. Temos a promessa de Deus, aleluia, de sermos prósperos. Temos a promessa de Deus de sermos guardados e protegidos por Ele. Mas muitas vezes estamos dando vazão às coisas do mundo. Muitas vezes estamos dando vazão às coisas do inimigo e estamos perdendo a bênção de Deus. Quantos que outrora estavam dentro da igreja e agora estão lá fora? Quantos outrora, ontem, estavam aqui conosco, louvando e bendizendo a Deus, e hoje está no mundo, perdido nas drogas, perdido no álcool, perdido na prostituição, longe dos caminhos do Senhor. Aleluia! Por que isso? Porque estão dando ouvidos não a Deus, não estão querendo ouvir a Deus. Ouvir a Deus, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Ouvir a Deus, aleluia, é buscar, aleluia, cada dia mais conhecimento daquilo que Deus quer para nós. Mas a Bíblia fala que Deus é aquele que faz a promessa. E a promessa de Deus, irmãos, ela nunca cai por terra. A promessa de Deus sempre é mantida. Pode passar tempo. Abraão esperou 30 anos. A Bíblia fala que Isaac esperou 25 anos para ter filhos. Mas a Bíblia diz que ele casou e ele orou insistentemente a Deus. O que é insistentemente? Ele clamava direto: Senhor, dá-me um filho, Senhor, me abençoa. Mas demorou 25 ou 22 anos. Mas a Bíblia diz que a promessa se cumpriu. Rebeca teve 2 filhos. Aleluia. O que eu quero dizer? Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos, aleluia, clamar a Deus. Não sabemos como é que Deus vai agir, mas sabemos que Ele vai agir. Aleluia. Não sabemos como Ele vai trabalhar, mas sabemos que Ele já está operando. Aleluia. E no momento certo a bênção chegará. Não adianta muitas vezes queremos fazer algo, preparar algo. Não. Nós temos que esperar a vontade de Deus. A vontade de Deus é que no momento dele vai se cumprir a promessa. A promessa de Deus é fiel. A cada um de nós, ela foi fiel a Israel e ela continua fiel aos nossos dias. Mas o que precisamos é crer simplesmente na palavra do Senhor. Porque os irmãos entendam, vai um pouquinho mais na frente, no livro de Miqueias. Glória a Deus. O profeta Miqueias, ele fala algo, aleluia, da promessa que Deus tinha, aleluia, a Davi, a descendência dele de continuar, aleluia, a ser povoada sobre esta terra. Mas era uma esperança que o povo já estava, vamos dizer, o povo já estava falando: puxa, a promessa de Deus não vai se cumprir. É como hoje, irmãos. Nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, em qualquer minuto, aleluia, o céu irá romper, aleluia. Jesus irá vir lá buscar a sua igreja, a sua noiva. Mas uma coisa, nós estamos preparados para isso? Será que estamos preparados para que neste momento a trombeta tocar? Será que estamos preparados para que, se Cristo vir buscar a sua noiva, será que estamos preparados para subir com Ele aos céus? Aleluia. A promessa existe, mas às vezes nós já estamos. Eu acho que isso já passou, isso aí foi para o passado. Essa promessa de Cristo vir, Ele veio para Israel, nasceu em Israel, morreu e acabou. Agora a vida continua. Não, irmãos, a promessa que Deus tem em sua palavra, que Ele veio uma vez e Ele virá a segunda. Aleluia. Para buscar o seu corpo, para buscar a sua igreja, para buscar os seus filhos. Mas nós precisamos estar preparados. Miqueias capítulo 5, versículo 3 em diante, diz assim: mas ó Belém e Efrata, é apenas uma pequena vila entre todos os povos, e entretanto um governante de Israel, cujas origens são do passado distantes, sairá de você em meu favor. Olha o que o profeta está
falando, irmãos? Efrata, Belém, é a mesma Judá, é a mesma Israel, é o meu povo de Jerusalém, é o mesmo povo que Deus tinha feito a promessa aqui há mais de 600, há mais de 400 anos atrás, sobre a dinastia de Davi, que sobre um dos filhos de Davi, descendência de Davi, Deus iria fazer um renovo, Deus iria colocar um reino, um governante. Mas a Bíblia vai dizer que este povo já estava no esquecimento. A tristeza, o sofrimento, os exílios, aleluia, as deportações, os outros povos que já tinham entrado em Israel, já tinham tirado aquele povo do foco que era verdadeiramente adoração a Deus. Mas Deus, como foi falado acho que no último culto, Deus sempre guarda um remanescente. Deus sempre guarda um povo. Deus sempre guarda aqueles que buscam a Deus. Daniel diz que aqueles que ficarem firmes até o final receberão a bênção final. E a Bíblia vai dizer que este povo já estava perdidos, porque a descendência de Davi, em alguns lugares, ela ainda comandava Israel, mas era subjugada, porque tinha outros reis que já estavam mandando. Era dominado pela Síria, era dominado pela Babilônia, depois foi dominado por César, por Roma, aleluia, e cada dia mais a dificuldade daquele reino de Deus se concretizar sobre Israel. Talvez é o mesmo pensamento de nós hoje, mas agora eu quero que os irmãos, para nós encerrarmos, no livro de Lucas, no capítulo de número 1, glória a Deus. Lucas, no capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 30. Lucas, capítulo 1 e o versículo 30. A Bíblia vai dizer que Israel estava aqui dominado. Israel aqui já não existia mais um domínio sobre a dinastia, a promessa que Deus tinha feito lá a Davi, de manter a ele. Davi queria construir uma casa para Deus, mas Deus falou: Davi, eu vou construir uma casa para você. Você quer fazer um templo para mim, mas eu vou fazer uma casa eterna para você. Você vai ter sempre uma dinastia, você vai ter sempre alguém do reino de Israel. E a Bíblia diz que passou anos por impiedade, por coisas erradas, muitos perderam. Mas aqui no versículo 30 do capítulo 1 de Lucas diz assim: não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho, e chamará Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Aleluia! Olha, irmãos, a promessa que Deus faz. Olha a promessa que Deus fez. Passou anos, passou séculos, mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela não passa jamais. Ela não muda, irmãos, aleluia. Ela continua fiel, ela continua sendo verdadeira. Passou anos, Davi morreu, veio filhos, entrou-se reinados, entrou-se povos de outras nações, mas a promessa de Deus continuou firme. A promessa de Deus continuou a existir, aleluia. E depois de muitos anos, aqui eu acho que quase mil anos, a promessa de Deus se cumpriu. Se você olhar Isaías, você vai ver Deus fazendo promessa através de Isaías para aquele mesmo povo de Judá. Mas a Bíblia vai dizer que aquele povo eles tinham olhos, mas eles não viram. Eles tinham ouvidos, mas eles não ouviram. É como eu falei no começo, é como aqueles dois jovens a caminho de Emaús. Eles estavam lado a lado com Jesus. Jesus conversando, perguntando sobre o que tinha acontecido em Israel. E ele estava: mas você é um peregrino, você não entende? E Jesus falando. Hoje, irmãos, muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, ouvimos a palavra de Deus e não entendemos as Escrituras, não entendemos o que Deus quer. Sabe por quê? Porque
Porque hoje nós aprendemos, sabe o quê? Aquilo que muitas vezes pastores, missionários chegam e falam: irmãos, olha, é Deus falando contigo nesta noite. Aí você sai daqui glorificando, pulando: olha, Deus falou comigo esta noite. Não, Deus ele não precisa usar homens para colocar a mão sobre a sua cabeça. Aleluia, Ele já está falando, Ele fala através da sua palavra. Aleluia, Ele falou anos e anos através de profetas, anos e anos através da sua palavra. Mas aquele povo não entendia, e nós muitas vezes estamos hoje não entendendo a palavra de Deus, não entendendo o que Deus quer para nós, aleluia. Mas a promessa de Deus existe, aleluia. Deus é um Deus de promessa, Ele é um Deus que cumpre. A Bíblia diz no livro de Números: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, aleluia. A promessa de Deus foi falada, a palavra foi dita, e ela será cumprida, aleluia, porque Deus é fiel. Aqui a Bíblia vai dizer que estava uma mulher, uma jovem, uma moça da linhagem, aleluia, estava prestes a casar com José. Não estava pensando em ser mãe, estava pensando, talvez ela estava nos preparativos para o seu casamento, talvez se arrumando ali o vestido, preparando os convites para as pessoas, os padrinhos. E ali de repente, quem ela tem o encontro? A Bíblia vai dizer que ela tem um encontro com um anjo. E ali o anjo fala: olha, você vai ficar grávida. Você vai ficar grávida, não é uma gravidez de homem e mulher, não. Você vai ficar grávida do Espírito Santo, aleluia. E dentro de você vai nascer algo que é sobrenatural, aleluia. E dentro de você vai nascer algo que é já desde antes, aleluia, mas vai acontecer através de você. E esse menino chamará Jesus, aleluia, e ele governará todos os povos, ele governará nações. E é o que nós temos hoje, irmãos, através deste nome, aleluia. Ele tem poder, aleluia, para curar, ele tem poder para salvar, ele tem poder para mudar vidas, aleluia. O que precisa abrir os olhos, precisa abrir os ouvidos e entender a mensagem de Deus. Não adianta ficar pensando: ah, mas Deus ainda não fez, ah, mas Deus já esqueceu de mim. Não, Ele não esquece. Ele não esquece a sua promessa, Ele não esquece seus filhos, Ele não esquece aquele que a Bíblia diz: aquele que clama a Ele dia e noite, aleluia. Aquele que busca Ele em todo o tempo, aquele que está na presença dEle a todo tempo, aleluia. Eu não sei o que você está pedindo, eu não sei o que você está buscando, aleluia. Eu não sei qual é a promessa de Deus na sua vida, mas a promessa ela é real. A promessa de Deus ela é fiel, irmãos, e ela vai se cumprir. Creia no Deus vivo. A Bíblia diz, eu quero finalizar no livro de 2 Crônicas, aleluia, uma palavra que disse Josafá. Eu vou abrir aqui, porque senão a gente fala errado. Glória a Deus. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 20 e o versículo 20, a Bíblia vai dizer assim, ó: bem cedo, na manhã seguinte, os exércitos de Judá saíram para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escute-me, povo de Judá e de Jerusalém, creia no Senhor seu Deus e permanecerão firmes, creia nos seus profetas e terão êxito. Creia em Deus, irmãos, aleluia. Creia em Deus, creia em Deus, creia nos profetas, aleluia. O profeta não é aquele que fica entregando profecias na sua vida, não. O profeta é aquele que entrega a palavra de Deus. Se você olhar aqui, irmãos, o povo de Israel, eles estavam presos, havia uma multidão contra o exército, contra o povo de Judá. E a Bíblia vai dizer que Judá, ele fala: olha Deus, nós não temos força, não temos gente suficiente para lutar contra esta multidão. Mas a Bíblia vai dizer que Deus levanta um homem, eu acho que o nome dele é Jeziel, e ele diz algo, ele diz uma profecia. Mas se você olhar a profecia, é a mesma profecia que Moisés escreveu, acho que no livro de Deuteronômio, acho que no capítulo 5. Ele não falou uma profecia: olha, Josafá, por causa disso Deus. Não, ele confirmou apenas a palavra de Deus que estava escrita lá no livro de Deuteronômio, aleluia, que era a palavra de Deus. Então o profeta não é aquele que vem e diz: olha, eu conheço você hoje, amanhã
cumprir em nossa vida. Ela se cumpriu, ela vem se cumprindo dia a dia. Tudo aquilo que está escrito aqui tem se cumprido, aleluia, e ela vai se cumprir. Talvez não cumpriu na sua vida, mas vai cumprir, porque Deus é fiel. A palavra dele não muda e ela continua fiel. A promessa de Davi se cumpriu em Jesus, aleluia. E agora a promessa de Jesus vai se cumprir na segunda vinda, aleluia, quando ele vir para buscar a sua igreja. Mas para ele buscar a igreja, nós os salvos temos que estar preparados, aleluia. Prepara então Israel, prepara povo de Deus para encontrar com Deus, prepara o Israel para aquele grande dia. O dia nós não sabemos, mas sabemos que um dia irá acontecer, aleluia. Enquanto é isso, fica firme, obedientes à palavra de Deus, porque aqui a Bíblia vai dizer, mostra grandes reis, homens que seguiram a vontade de Deus e homens que não fizeram a vontade de Deus, homens que tiveram um início poderoso como Salomão, mas teve um declínio final ruim, porque não fez tudo o que era a vontade de Deus, aleluia. Nesta noite, ouve a palavra de Deus, fique firme, aleluia, e creia no que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus, amém? Eu agradeço nesta noite a oportunidade, aleluia, que Deus continue falando aos corações, que Deus continue falando a sua vida nesta noite. Não sei se essa era a palavra que você queria ouvir, mas é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Fique firme, aleluia, porque a promessa de Deus vai se cumprir, aleluia. Ele é fiel e continua fiel, amém? Que Deus abençoe a igreja no nome de Jesus.